Durante uma trilha, uma família encontra um ônibus abandonado na floresta, com rastros misteriosos, e quando encontraram algo surpreendente. Antes de assistir esse relato emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para atrair 10 anos de boa sorte. O sol mal havia nascido quando a família Oliveira carregou o carro para sua tão esperada aventura na Serra da Mantiqueira. Laura, a matriarca de 45 anos, checava ansiosamente sua lista mental, enquanto seu marido, Carlos, de 48, acomodava as últimas malas no porta-malas do SUV. "Mãe, você viu meu binóculo?" gritou Pedro, o filho de 12 anos, da janela do quarto. "Está na mochila verde, querido", respondeu Laura, sorrindo ao ver o entusiasmo do filho. Ela se voltou para a filha mais velha, Beatriz, de 16 anos, que digitava freneticamente em seu celular. "Bia, por favor, guarde isso. Lembra que combinamos de nos desconectar neste fim de semana?" Beatriz revirou os olhos, mas obedeceu, guardando o aparelho no bolso. "Tá bom, mãe, mas só porque prometi." A família embarcou no carro, a excitação palpável no ar. Carlos ligou o motor, e logo estavam deixando para trás o agitado centro de São Paulo, rumo às montanhas verdejantes que os aguardavam. Conforme a paisagem urbana dava lugar a vistas mais bucólicas, Laura sentiu a tensão dos últimos meses se dissipar. Seu trabalho como arquiteta havia sido particularmente estressante, com prazos apertados e clientes exigentes. Carlos, professor universitário, também ansiava por essa pausa, longe das salas de aula e pilhas de trabalhos para corrigir. "Olha, pai, um tucano!" exclamou Pedro, apontando para uma árvore à beira da estrada. O menino já tinha seu binóculo em mãos, pronto para qualquer avistamento. Até mesmo Beatriz, que inicialmente parecia relutante com a ideia da viagem, começou a se animar. Seus olhos brilharam ao captar a beleza das montanhas que se erguiam no horizonte. Após algumas horas de viagem, pontuadas por paradas para lanches e fotos, chegaram à pequena vila de Santo Antônio da Serra, porta de entrada para as trilhas mais belas da região. O vilarejo, com suas casas coloridas e praça central adornada por uma igreja centenária, parecia saído de um cartão postal. Deixaram suas malas na pousada aconchegante que haviam reservado e decidiram explorar a vila antes do anoitecer. O ar fresco da montanha e o ritmo tranquilo do lugar já começavam a trabalhar sua magia na família. Na pracinha central, encontraram seu Joaquim, um senhor de cabelos grisalhos e sorriso fácil, que se apresentou como guia local. "Vocês escolheram uma ótima época para visitar", disse ele, seus olhos brilhando com o orgulho de quem conhece cada pedra do lugar. "As trilhas estão lindas e tem uma em especial que recomendo. A gente chama de Caminho das Surpresas." Laura e Carlos trocaram olhares intrigados. "Por que esse nome?" perguntou Carlos. Seu Joaquim sorriu misteriosamente. "Ah, isso vocês vão ter que descobrir por conta própria, mas garanto que não vão se arrepender." Animados com a perspectiva de uma aventura, a família decidiu que fariam essa trilha logo pela manhã. Retornaram à pousada, onde saborearam um jantar caseiro preparado pela dona do lugar, Dona Maria, que os encantou com histórias sobre a região. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Carlos, Laura sentiu uma emoção que não experimentava há anos. Era como se a floresta a estivesse chamando, prometendo revelar segredos há muito esquecidos. "Você está sentindo isso?" sussurrou para o marido. Carlos assentiu, apertando sua mão. "É como se algo especial nos esperasse amanhã." No quarto ao lado, Pedro sonhava com animais exóticos e plantas nunca vistas, enquanto Beatriz, surpreendentemente, havia deixado o celular de lado e folheava um guia sobre a fauna local. A família Oliveira adormeceu embalada pelo som suave do vento nas árvores, sem imaginar que a trilha do dia seguinte os levaria a uma descoberta que mudaria suas vidas para sempre. A floresta guardava seus segredos, esperando pacientemente para revelá-los aos corações abertos que ousassem adentrar seus domínios. O amanhecer trouxe consigo uma névoa suave, que pairava sobre as montanhas, envolvendo Santo Antônio da Serra em um manto de mistério. A família Oliveira acordou cedo, animada com a perspectiva da caminhada que os aguardava. Após um café da manhã reforçado na pousada, com pães caseiros, frutas frescas e o inconfundível aroma do café mineiro,
encontraram-se novamente com seu Joaquim na praça central. O velho guia os recebeu com um sorriso enigmático. "Prontos para o caminho das surpresas?" perguntou, ajustando seu chapéu de palha. "Mais do que prontos!" exclamou Pedro, praticamente saltitando de empolgação. Seu Joaquim os guiou até o início da trilha, na borda da floresta. Antes de partir, ele se virou para a família com um olhar sério. "Lembrem-se, a floresta tem seus próprios segredos. Mantenham os olhos e o coração abertos." Com essas palavras misteriosas ecoando em suas mentes, os Oliveira iniciaram sua jornada. A trilha serpenteava entre árvores centenárias, o ar fresco da manhã carregado com o perfume de flores silvestres e terra úmida. Laura caminhava à frente com Pedro, que não parava de apontar para diferentes plantas e pássaros, consultando freneticamente seu guia de bolso. Carlos e Beatriz vinham logo atrás, a adolescente surpresa consigo mesma por estar gostando tanto da experiência. "Olha, pai", Beatriz chamou apontando para um tronco caído. "São bromélias?" Carlos se aproximou examinando as plantas coloridas. "Exatamente, Bia. Estou impressionado que você reconheceu." A garota sorriu, sentindo um calor no peito com o elogio do pai. Talvez essa viagem não fosse tão ruim assim, pensou. Conforme avançavam, a trilha se tornava mais desafiadora, com raízes expostas e pedras escorregadias. Laura sentiu uma conexão crescente com a natureza ao seu redor, como se cada passo a levasse mais fundo, não apenas na floresta, mas em si mesma. Após cerca de 2 horas de caminhada, chegaram a uma pequena clareira. Pedro, que ia na frente, parou abruptamente. "Mãe, pai, olhem isso!" No chão, claramente visíveis na terra úmida, havia pegadas. Mas não eram pegadas comuns de animais da floresta. "São pegadas humanas", observou Carlos, ajoelhando-se para examinar melhor. "E parecem recentes." Laura sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mas seu Joaquim disse que essa trilha era pouco usada. "Talvez seja parte da surpresa que ele mencionou", sugeriu Beatriz, sua voz misturando curiosidade e uma pitada de apreensão. Decidiram seguir as pegadas, que pareciam se afastar da trilha principal. A vegetação ficava mais densa, e tiveram que abrir caminho entre arbustos e samambaias gigantes. De repente, Pedro soltou uma exclamação abafada. "Vocês estão vendo o que eu estou vendo?" Emergindo da vegetação densa, viram algo que parecia completamente fora de lugar na floresta exuberante. A traseira enferrujada de um ônibus antigo, quase completamente coberto por trepadeiras e musgo. "Como isso veio parar aqui?" murmurou Laura, incrédula. Aproximaram-se cautelosamente. O ônibus parecia ter sido abandonado há muito tempo, suas janelas embaçadas pelo tempo e umidade. No entanto, ao circundarem o veículo, notaram algo estranho. Havia uma trilha recente levando à porta da frente, e marcas no chão indicavam uso frequente. "Alguém tem usado este lugar", concluiu Carlos, sua voz misturando fascínio e cautela. Beatriz, superando seu receio inicial, aproximou-se de uma das janelas menos sujas e espiou para dentro. Seus olhos se arregalaram de surpresa. "Gente, vocês não vão acreditar nisso." A família se aglomerou ao redor da janela, cada um tentando ver o interior do ônibus. O que viram os deixou boquiabertos. O interior havia sido completamente transformado em uma espécie de casa improvisada. Havia prateleiras com livros, uma pequena cozinha no fundo e até mesmo uma cama cuidadosamente arrumada. "Alguém vive aqui", sussurrou Laura, uma mistura de admiração e preocupação em sua voz. Nesse momento, um movimento dentro do ônibus chamou sua atenção. No canto mais distante, parcialmente escondido por sombras, um par de olhos brilhantes os observava. Então, para seu espanto, um gato laranja saiu das sombras, seguido por outros 2. Os felinos os encararam com curiosidade, sem demonstrar medo. Um deles, o maior, aproximou-se da janela, miando suavemente como se os convidasse a entrar. A família Oliveira se entreolhou, uma mistura de emoções em seus rostos. Haviam partido em busca de uma aventura na natureza, mas o que encontraram era algo muito além de suas expectativas. O ônibus abandonado, transformado em um lar secreto, guardava mistérios que estavam prestes a desvendar. Laura respirou fundo, tomando uma decisão.
Vamos entrar, disse ela, sua voz firme, mas com cuidado. Quem quer que viva aqui, claramente valoriza sua privacidade. Enquanto se dirigiam para a porta do ônibus, os gatos os observavam atentamente, como guardiões silenciosos de um mundo escondido no coração da floresta. A aventura da família Oliveira estava apenas começando, e as surpresas que os aguardavam dentro daquele ônibus transformado prometiam mudar suas vidas para sempre. Com cuidado, Carlos girou a maçaneta enferrujada da porta do ônibus. Para sua surpresa, ela se abriu sem resistência, como se estivesse esperando por visitantes. Um leve rangido ecoou pela floresta enquanto a família Oliveira entrava hesitantemente no interior do veículo transformado. O cheiro de madeira, ervas secas e algo indefinivelmente aconchegante os recebeu. A luz do sol filtrava-se através das janelas parcialmente cobertas por cortinas improvisadas, criando um jogo de luz e sombra que dava ao ambiente um ar quase mágico. É incrível, sussurrou Beatriz, seus olhos percorrendo as estantes repletas de livros, frascos com plantas secas e pequenos objetos curiosos. Pedro, fascinado, aproximou-se de uma mesa repleta de equipamentos que pareciam saídos de um laboratório de ciências. Olha, pai, são lupas, microscópios e até um telescópio pequeno. Laura correu os dedos por uma prateleira, notando a ausência de poeira. Alguém tem cuidado deste lugar regularmente, observou. Os gatos, agora mais à vontade com a presença dos visitantes, circulavam entre eles, roçando-se em suas pernas e miando suavemente. O maior deles, o gato laranja que os havia convidado a entrar, parecia particularmente interessado em Carlos. Ei, amiguinho! Carlos se abaixou para fazer carinho no felino. Foi então que notou algo peculiar. O gato usava uma coleira fina com um pequeno medalhão. Vejam só, ele tem um nome. A família se aproximou enquanto Carlos examinava o medalhão. Galileu, leu em voz alta. Que nome interessante para um gato. Como se respondesse ao chamado, Galileu miou e começou a caminhar em direção ao fundo do ônibus, olhando para trás como se quisesse que o seguissem. Acho que ele quer nos mostrar algo, disse Pedro, já seguindo o felino. Galileu os levou até um pequeno alçapão no piso do ônibus, parcialmente escondido por um tapete. O gato arranhou a borda do alçapão, olhando expectante para Carlos. Com cuidado, o professor levantou o alçapão, revelando um compartimento secreto. Dentro, havia uma caixa de madeira entalhada com símbolos que lembravam constelações. Posso abrir, pai? Perguntou Pedro, mal contendo sua curiosidade. Carlos hesitou por um momento, mas algo no olhar de Galileu, quase como se desse permissão, o fez assentir. Dentro da caixa, encontraram um diário encadernado em couro, várias cartas amareladas pelo tempo e uma série de fotografias antigas. Laura pegou uma das fotos, examinando-a atentamente. Olhem, disse ela, mostrando a imagem para a família. É este ônibus, mas parece ser de décadas atrás. E tem um homem na frente. Ele parece tão feliz. A foto mostrava um homem de meia idade, cabelos grisalhos e barba bem aparada, sorrindo em frente ao ônibus recém-pintado. Ao fundo, podia-se ver a mesma floresta, embora mais jovem. Beatriz, que havia começado a folhear o diário, soltou uma exclamação. Gente, isso é incrível! Ouçam só. Hoje completo 5 anos desde que deixei a cidade para trás e encontrei meu verdadeiro lar nesta floresta. Meus companheiros felinos são os únicos de que preciso, e juntos guardamos os segredos desta terra mágica. A família trocou olhares de espanto e fascinação. Estavam diante da história de vida de alguém que havia escolhido abandonar a civilização para viver em harmonia com a natureza. Tem mais, continuou Beatriz, virando as páginas. Ele fala sobre descobertas botânicas, observações astronômicas e... Espera, isso é estranho. O que foi? Perguntou Laura, notando a mudança no tom de voz da filha. As últimas entradas são de apenas alguns meses atrás, mas o estilo de escrita é diferente, como se... Nesse momento, um ruído vindo de fora do ônibus o sobressaltou. Passos se aproximavam, quebrando galhos e movendo a vegetação. A família congelou, olhando uns para os outros com uma mistura de medo e expectativa. Galileu e os outros gatos, no entanto, não pareciam alarmados. Ao contrário,
Começaram a miar animadamente, correndo para a porta do ônibus. Carlos, reunindo coragem, deu um passo em direção à saída. "Vou ver quem é", disse, sua voz traindo um leve tremor. Enquanto ele se aproximava da porta, os passos do lado de fora ficaram mais próximos. A família Oliveira prendeu a respiração, seus corações batendo acelerados. Quem poderia ser? O misterioso morador do ônibus? Algum guarda florestal? Ou algo completamente inesperado? A maçaneta girou lentamente e a porta começou a se abrir. A porta do ônibus se abriu lentamente, rangendo em seus gonzos enferrujados. A família Oliveira conteve a respiração, os olhos fixos na entrada. Para sua surpresa, não era um homem velho e barbudo que apareceu, como imaginavam ser o dono do diário, mas sim uma jovem mulher de cerca de 30 anos, com longos cabelos castanhos presos em uma trança e olhos verdes penetrantes. Ela parou abruptamente ao ver a família, sua expressão mudando rapidamente de surpresa para uma mistura de cautela e curiosidade. "Quem são vocês?", perguntou sua voz firme, mas não hostil. Carlos foi o primeiro a se recuperar do choque. "Desculpe-nos pela invasão", disse ele, dando um passo à frente. "Sou Carlos Oliveira e esta é minha família. Encontramos este lugar por acaso durante nossa caminhada." A mulher os estudou por um momento antes de relaxar visivelmente. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. "Eu deveria saber que isso aconteceria eventualmente", disse ela entrando no ônibus. "Meu nome é Sofia, Sofia Mendes." Os gatos imediatamente correram para ela, roçando-se em suas pernas e miando alegremente. Sofia se abaixou para acariciá-los, seu olhar suavizando. "Vocês já conheceram Galileu, Tesla e Newton", disse ela, indicando cada gato. "Meus companheiros e guardiões deste lugar." Laura deu um passo à frente, ainda segurando a foto que haviam encontrado. "Sofia, nos desculpe novamente por entrar sem permissão. Ficamos intrigados e... Bem, encontramos isto." Ela estendeu a fotografia. Sofia pegou a foto, seus olhos se enchendo de uma tristeza momentânea. "Ah, vejo que conheceram meu avô", disse ela suavemente. "Seu avô?", exclamou Pedro, incapaz de conter sua curiosidade. Sofia assentiu, movendo-se para sentar-se em uma pequena poltrona improvisada. Ela fez um gesto para que a família se acomodasse também. "Sim, meu avô, Eduardo Mendes. Foi ele quem criou este refúgio há mais de 40 anos. Beatriz, ainda segurando o diário, olhou para Sofia com uma mistura de fascínio e confusão. "Mas as últimas entradas são recentes." "Ah, isso", Sofia sorriu. "Eu continuei o diário do meu avô. É uma forma de manter sua memória e seu trabalho vivos." Nos minutos seguintes, Sofia compartilhou com os Oliveira a história extraordinária de seu avô. Eduardo Mendes havia sido um renomado biólogo que, desiludido com o ritmo frenético da vida urbana e preocupado com a destruição ambiental, decidiu se retirar para a floresta. Ele transformou o ônibus abandonado em um lar e laboratório, dedicando-se ao estudo e preservação da flora e fauna locais. "Meu avô descobriu espécies de plantas que a ciência ainda não conhecia", explicou Sofia, seus olhos brilhando de orgulho. "Ele desenvolveu remédios naturais que ajudaram muitas pessoas na vila, sempre mantendo em segredo a localização exata deste lugar." "E como você acabou aqui?", perguntou Laura, fascinada pela história. Sofia suspirou, um sorriso nostálgico em seus lábios. "Eu cresci ouvindo as histórias do meu avô. Ele me trazia aqui ocasionalmente, me ensinando sobre a floresta e sua importância. Quando ele ficou muito idoso para cuidar deste lugar sozinho, eu decidi continuar seu legado." Carlos olhou ao redor, notando os equipamentos científicos. "Então você também é cientista?" "Bióloga, como meu avô", confirmou Sofia, "mas também sou escritora. Tenho documentado as descobertas dele e as minhas próprias. Estou trabalhando em um livro que espero possa conscientizar as pessoas sobre a importância desta floresta." Enquanto Sofia falava, os gatos se acomodaram confortavelmente entre os membros da família. Galileu, em particular, parecia ter tomado afeição por Pedro, ronronando em seu colo. "Mas por que manter tudo isso em segredo?", perguntou Beatriz, genuinamente intrigada. Sofia se levantou, caminhando até uma das janelas. Seu olhar percorreu a floresta lá fora antes de voltar-se para a família.
porque nem todo mundo entenderia ou respeitaria este lugar. Meu avô temia que, se sua localização fosse amplamente conhecida, poderíamos perder muito do que é especial aqui. A família Oliveira trocou olhares, compreendendo a magnitude do que haviam descoberto. Não era apenas um refúgio secreto, mas um santuário de conhecimento e preservação. Sofia, disse Laura, sua voz carregada de emoção, o que você e seu avô fizeram aqui é incrível. Como podemos ajudar a proteger isso? A pergunta pairou no ar, carregada de possibilidades. Sofia olhou para cada membro da família, como se avaliando sua sinceridade. Finalmente, um sorriso caloroso iluminou seu rosto. Talvez, ela disse lentamente, seja hora de compartilhar um pouco deste conhecimento com o mundo. Com as pessoas certas. Naquele momento, dentro do velho ônibus transformado em um oásis de ciência e natureza, a família Oliveira sentiu que estava no limiar de algo extraordinário. Uma aventura que havia começado como uma simples caminhada na floresta estava prestes a se transformar em uma jornada de descobertas, preservação e, quem sabe, um novo propósito para suas vidas. O resto da tarde passou como um sonho para a família Oliveira. Sofia, percebendo o genuíno interesse e respeito deles pelo trabalho de seu avô, decidiu compartilhar mais sobre as descobertas e segredos guardados naquele refúgio na floresta. Venham comigo, disse Sofia, levantando-se e dirigindo-se à porta do ônibus. Há algo que quero mostrar a vocês. A família a seguiu para fora, os gatos caminhando silenciosamente atrás deles como guardiões peludos. Sofia os guiou por uma trilha quase imperceptível, afastando-se um pouco do ônibus. Após alguns minutos de caminhada, chegaram a uma pequena clareira. No centro havia um círculo de pedras cuidadosamente arranjadas. Sofia se ajoelhou perto do círculo e gentilmente afastou algumas folhas, revelando uma variedade de plantas que a família nunca tinha visto antes. Estas, explicou Sofia, são algumas das espécies que meu avô descobriu. Plantas com propriedades medicinais incríveis, algumas que podem até ajudar no tratamento de doenças que a medicina moderna ainda luta para curar. Pedro se aproximou, fascinado. Uau, e por que ninguém sabe sobre elas? Sofia sorriu, mas havia uma nota de tristeza em seus olhos. Meu avô temia que, se essas descobertas fossem divulgadas sem o devido cuidado, poderia haver uma corrida para explorar a floresta. Ele acreditava que o conhecimento deveria ser compartilhado, mas de forma responsável. Beatriz, que havia trazido o diário consigo, folheava as páginas com um novo olhar de compreensão. Aqui fala sobre uma flor azul que só floresce à noite. Isso é real? Muito real, confirmou Sofia. Na verdade, se vocês puderem ficar até o anoitecer, posso mostrá-la a vocês. É uma das descobertas mais fascinantes do meu avô. Laura e Carlos trocaram olhares. Tinham planejado voltar à vila antes do anoitecer, mas a perspectiva de testemunhar algo tão raro era tentadora. Podemos ficar, decidiu Laura. Isso é... se não for um incômodo, Sofia. De forma alguma, respondeu Sofia, seus olhos brilhando de entusiasmo. Na verdade, estou feliz em poder compartilhar isso com pessoas que realmente se importam. Enquanto esperavam o anoitecer, Sofia mostrou à família outros aspectos fascinantes da floresta. Ela apontou para marcas quase invisíveis nas árvores que indicavam a passagem de animais raros. Ensinou-os a identificar plantas comestíveis e medicinais e compartilhou histórias sobre as descobertas de seu avô. Carlos, particularmente intrigado com o aspecto científico, não parava de fazer perguntas. Sofia, você já pensou em publicar essas descobertas em revistas científicas? Sofia hesitou antes de responder. Pensei sim, muitas vezes, mas sempre temi que isso pudesse atrair atenção demais para este lugar. No entanto, ela fez uma pausa, olhando pensativamente para a família. Talvez seja a hora de encontrar uma maneira de compartilhar esse conhecimento de forma segura. Conforme o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpuras, a excitação do grupo crescia. Sofia os levou a outra pequena clareira, onde várias plantas com botões fechados estavam dispostas em um padrão circular. Agora observem, sussurrou Sofia. À medida que a escuridão caía, algo mágico começou a acontecer. Um por um, os botões começaram a se abrir, revelando pétalas de um azul tão intenso
que parecia brilhar na penumbra. O aroma que emanava das flores era suave e etéreo, diferente de qualquer coisa que a família já havia experimentado. "É lindo", sussurrou Beatriz, seus olhos arregalados de admiração. Pedro, incapaz de conter sua curiosidade, perguntou: "Por que elas só florescem à noite?" Sofia sorriu, claramente satisfeita com a pergunta. "Boa observação, Pedro. Essas flores desenvolveram uma relação simbiótica com uma espécie rara de mariposa noturna. São as únicas polinizadoras capazes de alcançar o néctar no fundo da flor." Enquanto observavam o espetáculo, Laura notou algo se movendo nas sombras. "Sofia, o que é aquilo?" Sofia seguiu o olhar de Laura e sorriu. "Ah, vocês estão com sorte hoje. É um dos nossos visitantes mais tímidos." Lentamente, um pequeno animal emergiu da vegetação. Tinha pelagem dourada e olhos grandes e brilhantes. "Um mico-leão dourado", exclamou Carlos, mal conseguindo conter sua empolgação. "Exatamente", confirmou Sofia. "Esta área é um dos poucos habitats remanescentes dessa espécie. Meu avô e eu temos trabalhado para protegê-los e estudar seus hábitos." A família observou em silêncio reverente enquanto o pequeno primata se aproximava cautelosamente das flores azuis, parecendo tão fascinado quanto eles com o espetáculo noturno. Naquele momento, rodeados pela beleza e mistério da floresta, cada membro da família Oliveira sentiu uma profunda conexão com a natureza e entre si. Eles haviam partido em busca de uma simples aventura de fim de semana, mas estavam descobrindo algo muito maior, um propósito. Sofia, observando a reação da família, sentiu uma onda de esperança. Talvez, pensou ela, estes fossem os aliados que ela e seu avô sempre esperaram encontrar, para ajudar a proteger e compartilhar os segredos da floresta. Enquanto as flores azuis continuavam seu espetáculo silencioso e o mico-leão dourado os observava curiosamente, a noite na floresta prometia mais revelações e, quem sabe, o início de uma nova jornada para todos eles. O caminho de volta ao ônibus foi iluminado pela lua cheia e pelos vagalumes que dançavam entre as árvores, criando uma atmosfera quase mágica. A família Oliveira caminhava em silêncio, cada um absorto em seus próprios pensamentos, processando tudo o que haviam vivenciado nas últimas horas. Ao chegarem ao refúgio, Sofia acendeu algumas lanternas solares, banhando o interior do ônibus com uma luz suave e acolhedora. Os gatos que haviam acompanhado a expedição noturna acomodaram-se em seus cantos favoritos, observando os humanos com olhos sonolentos. "Sei que é tarde", disse Sofia, "mas gostaria de propor algo a vocês." Ela fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem. "O que vocês achariam de ficar aqui por alguns dias? Há tanto mais para ver e aprender." A proposta pegou a família de surpresa. Laura e Carlos trocaram olhares, uma conversa silenciosa passando entre eles. "Seria incrível", começou Beatriz, seus olhos brilhando de entusiasmo. "Mas temos nossas obrigações na cidade, escola, trabalho." Carlos assentiu pensativo. "É verdade, mas..." Ele olhou para Laura, que sorriu encorajadoramente. "Talvez possamos reorganizar nossos compromissos. Isso é uma oportunidade única. Além disso", acrescentou Laura, "sinto que há algo importante acontecendo aqui. Algo que vai além de uma simples viagem de férias." Sofia sorriu, grata pela compreensão. "Entendo completamente se não for possível. Mas se puderem ficar, prometo que será uma experiência que vocês nunca esquecerão." Pedro, que estava inusualmente quieto, finalmente falou. "Podemos ajudar a proteger a floresta, como o seu avô fazia." A pergunta do menino tocou o coração de todos. Sofia se ajoelhou ao lado dele, colocando uma mão em seu ombro. "É exatamente isso que espero, Pedro. Precisamos de pessoas como vocês para continuar esse trabalho." Após uma breve discussão, a família decidiu. Ficariam por mais alguns dias, rearranjando seus compromissos por telefone na manhã seguinte. A empolgação era palpável no ar. "Ótimo!" exclamou Sofia. "Amanhã começaremos cedo. Há tanto para mostrar a vocês." Enquanto Sofia preparava lugares para todos dormirem, o ônibus surpreendentemente confortável com seus beliches escondidos e sacos de dormir, a família se reuniu para uma conversa particular. "O que vocês acham disso tudo?" perguntou Carlos, sua voz baixa, mas cheia de emoção.
É incrível, pai, respondeu Beatriz. Nunca pensei que me interessaria tanto por ciência e natureza. É como se tivéssemos encontrado algo realmente importante. Laura assentiu, seus olhos brilhando. Sinto o mesmo. E vocês viram como a Sofia falou? Ela precisa de ajuda para continuar o trabalho do avô dela. Podemos ser como guardiões da floresta, exclamou Pedro, mal contendo seu entusiasmo. Carlos sorriu, bagunçando o cabelo do filho. Calma lá, campeão. Mas você tem razão, há algo especial acontecendo aqui. Algo que pode ser maior do que nós. Enquanto se acomodavam para dormir, cada membro da família Oliveira sentia uma mistura de excitação e propósito. O que começara como uma simples trilha na floresta havia se transformado em uma jornada de descoberta, não apenas do mundo ao seu redor, mas de si mesmos. Sofia, observando a família de longe, sentiu uma onda de esperança. Por anos, ela havia carregado o legado de seu avô sozinha, temendo que o conhecimento e as descobertas pudessem se perder. Agora, pela primeira vez, vislumbrava a possibilidade de um futuro diferente. Naquela noite, sob o teto do velho ônibus transformado em lar e laboratório, novos sonhos começaram a tomar forma. Sonhos de preservação, de descoberta e de uma conexão mais profunda com a natureza. Lá fora, a floresta continuava seu ciclo eterno. As flores azuis fechavam suas pétalas, os animais noturnos realizavam sua dança silenciosa, e as estrelas brilhavam intensamente no céu. Era como se o próprio ecossistema soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. A família Oliveira adormeceu ao som suave da floresta noturna, seus corações cheios de expectativa para o que os próximos dias trariam. Mal sabiam eles que estavam prestes a embarcar em uma aventura que não apenas mudaria suas vidas, mas poderia ter um impacto duradouro na preservação daquele precioso pedaço de natureza. O nascer do sol trouxe consigo uma nova energia ao refúgio na floresta. A família Oliveira acordou com o canto dos pássaros e o aroma de café fresco preparado por Sofia. O dia prometia ser cheio de descobertas e desafios. Após um café da manhã reforçado com frutas frescas e pão caseiro, Sofia reuniu todos ao redor de uma mesa improvisada no exterior do ônibus. Seu rosto estava sério, mas seus olhos brilhavam com determinação. Antes de começarmos nossa exploração de hoje, começou ela, há algo importante que preciso compartilhar com vocês. Sofia abriu um mapa desgastado da região. Esta área que estamos protegendo está sob ameaça. Há planos para um grande empreendimento imobiliário que destruiria grande parte da floresta. A notícia caiu como uma bomba sobre a família. Carlos franziu a testa, preocupado. Mas isso é legal? Esta não é uma área de preservação? Sofia suspirou. Infelizmente, apenas uma parte é oficialmente protegida. O resto está vulnerável. Meu avô lutou por anos para expandir a área de conservação, mas sem sucesso. Laura, que até então estava em silêncio, falou com convicção. Deve haver algo que possamos fazer. Não podemos deixar que destruam tudo isso. Sofia sorriu, grata pelo apoio. É por isso que estou tão feliz por vocês estarem aqui. Com a ajuda de vocês, talvez possamos fazer a diferença. O plano que Sofia apresentou era ambicioso. Eles iriam documentar extensivamente a biodiversidade da área, com foco especial nas espécies raras e nas plantas medicinais descobertas por seu avô. Com essas evidências, poderiam pressionar as autoridades a reconsiderar o status de proteção da floresta. A família se dividiu em equipes. Carlos e Beatriz, com suas habilidades em fotografia e desenho, ficariam responsáveis por documentar visualmente as espécies. Laura, com seu olhar atento para detalhes, ajudaria Sofia a catalogar as plantas medicinais. Pedro, entusiasmado, ficaria encarregado de observar e registrar o comportamento dos animais. As próximas horas foram de intensa atividade. Sofia os guiou por partes da floresta que nem imaginavam existir. Descobriram uma pequena cachoeira escondida onde espécies raras de anfíbios habitavam. Encontraram árvores centenárias que Sofia explicou serem fundamentais para o ecossistema local. Pedro, em seu posto de observação, fez uma descoberta emocionante. "Olhem!", sussurrou ele, apontando para um galho alto. Lá, uma família de micos-leões dourados brincava,
aparentemente sem se importar com os observadores abaixo. Isso é incrível, murmurou Beatriz, capturando o momento com sua câmera. Não sabia que havia tantos deles aqui. Sofia explicou que aquela área era um dos últimos refúgios seguros para a espécie. Se este lugar for destruído, eles não terão para onde ir. A magnitude da situação começou a pesar sobre todos. Não era apenas sobre salvar árvores ou plantas, mas sobre preservar um ecossistema inteiro, um lar para inúmeras espécies. Ao meio-dia, reuniram-se novamente no ônibus para revisar o que haviam coletado. A mesa estava coberta de anotações, desenhos, fotos e amostras de plantas. Era uma riqueza de informações que Sofia nunca havia conseguido reunir sozinha. Isso é incrível, disse ela emocionada. Com tudo isso, temos uma chance real de fazer a diferença. Enquanto organizavam o material, Laura notou algo interessante nas anotações do antigo diário de Eduardo. Sofia, olhe isso. Seu avô menciona uma clareira das estrelas. O que é isso? Os olhos de Sofia se iluminaram. A clareira das estrelas, quase me esqueci. É um lugar especial que meu avô descobriu. Ele acreditava que era o coração energético da floresta. A curiosidade de todos foi imediatamente despertada. Sofia explicou que a clareira era um local único, onde, devido a uma configuração especial das árvores e do terreno, era possível ver um panorama perfeito do céu noturno, mesmo em meio à densa floresta. "Podemos ir lá?" perguntou Pedro, empolgado. Sofia hesitou por um momento. "É um lugar que raramente mostro a alguém, mas acho que vocês merecem ver. Vamos esta noite." O resto da tarde foi dedicado a organizar os dados coletados e a planejar os próximos passos. A família Oliveira estava totalmente imersa na missão, cada um contribuindo com suas habilidades únicas. À medida que o sol começava a se pôr, Sofia os guiou por uma trilha quase invisível. Caminharam por cerca de meia hora, a floresta ficando cada vez mais densa ao seu redor. De repente, a vegetação se abriu, revelando uma clareira circular perfeitamente formada. No centro, havia um círculo de pedras antigas, quase como um mini Stonehenge. "Bem-vindos à Clareira das Estrelas", anunciou Sofia, sua voz cheia de reverência. Enquanto a noite caía, o céu acima deles se transformou em um espetáculo de estrelas, como nunca haviam visto antes. Era de tirar o fôlego. "É aqui", disse Sofia suavemente, "que realmente sentimos a magia desta floresta. É por isso que lutamos para protegê-la." Naquele momento, sob o manto de estrelas e rodeados pela energia antiga da floresta, a família Oliveira sentiu que havia encontrado mais do que uma causa para defender. Haviam descoberto uma nova missão de vida. O desafio que os aguardava era imenso, mas juntos, uma família unida, uma cientista dedicada e uma floresta cheia de segredos, eles estavam prontos para enfrentá-lo. A luta pela preservação da floresta estava apenas começando, e o destino de um ecossistema inteiro repousava em suas mãos. Os dias seguintes passaram em um turbilhão de atividades. A família Oliveira, agora totalmente comprometida com a causa, trabalhou incansavelmente ao lado de Sofia para compilar todas as evidências necessárias para proteger a floresta. Carlos, utilizando seus contatos na universidade, conseguiu o apoio de alguns colegas biólogos e ambientalistas. Eles vieram à floresta para verificar as descobertas e adicionar peso científico ao relatório que estavam preparando. Laura, por sua vez, usou suas habilidades de arquiteta para criar mapas detalhados da área, destacando os pontos cruciais de biodiversidade e as zonas que seriam mais afetadas pelo empreendimento imobiliário planejado. Beatriz, que sempre fora ativa nas redes sociais, começou uma campanha online para conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação da floresta. Suas postagens, repletas de fotos deslumbrantes e fatos interessantes sobre as espécies locais, logo ganharam tração e começaram a atrair a atenção da mídia local. Pedro, o mais jovem do grupo, surpreendeu a todos com sua dedicação. Ele passou horas observando e documentando o comportamento dos animais, especialmente dos micos leões dourados. Seu caderno de campo, cheio de desenhos e observações detalhadas, tornou-se uma peça valiosa de seu trabalho conjunto. Sofia, vendo o entusiasmo e dedicação da família,
sentiu uma onda de esperança que não experimentava há anos. Vocês não fazem ideia do quanto isso significa, disse ela uma noite, enquanto todos estavam reunidos ao redor de uma fogueira próxima ao ônibus. Por tanto tempo, pensei que estava sozinha nesta luta. Foi nessa noite que tomaram uma decisão crucial. Não bastava apenas documentar e relatar, eles precisavam agir. Decidiram organizar uma audiência pública na cidade mais próxima para apresentar suas descobertas e mobilizar a comunidade local. Os preparativos para a audiência foram intensos. Carlos e Sofia trabalharam em uma apresentação científica robusta, enquanto Laura preparou visualizações impactantes dos dados coletados. Beatriz intensificou sua campanha nas redes sociais, conseguindo até mesmo o apoio de algumas celebridades comprometidas com causas ambientais. O dia da audiência chegou. O pequeno auditório da prefeitura estava lotado, com moradores locais, representantes da imprensa e até mesmo alguns políticos estaduais, que haviam sido atraídos pela crescente atenção ao caso. Sofia iniciou a apresentação, sua voz tremendo levemente de nervosismo, mas ganhando força à medida que falava. Ela contou a história de seu avô, das descobertas feitas ao longo dos anos e da importância vital daquela floresta para o equilíbrio ecológico da região. Carlos apresentou os dados científicos, explicando em termos claros como a destruição daquela área afetaria não apenas a vida selvagem, mas também o clima e os recursos hídricos da região. Laura mostrou seus mapas e projeções, ilustrando vividamente o impacto que o empreendimento teria na paisagem e no ecossistema. Beatriz e Pedro, representando a voz da juventude, falaram apaixonadamente sobre a necessidade de preservar a natureza para as gerações futuras. A apresentação foi recebida com um silêncio atordoado, seguido por uma explosão de aplausos e perguntas. Era claro que haviam tocado um nervo na comunidade. O momento mais impactante, no entanto, veio quando Sofia revelou a existência das plantas medicinais descobertas por seu avô. Ela explicou o potencial dessas plantas para o desenvolvimento de novos tratamentos médicos, enfatizando que destruir a floresta seria como queimar uma biblioteca antes de ler seus livros. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de atividades. A audiência havia desencadeado uma onda de apoio público. Políticos locais, pressionados por seus eleitores, começaram a reconsiderar o projeto imobiliário. Cientistas de universidades renomadas expressaram interesse em estudar a área. Finalmente, após meses de campanha incansável, veio a notícia que todos esperavam. O governo estadual havia decidido expandir a área de preservação, incluindo toda a região que Sofia e sua família haviam lutado para proteger. A celebração no refúgio da floresta foi emocionante. Sofia, com lágrimas nos olhos, abraçou cada membro da família Oliveira. "Vocês não salvaram apenas esta floresta", disse ela. "Vocês honraram o legado do meu avô e deram esperança para o futuro." Mas a história não terminava ali. A família Oliveira, profundamente transformada por essa experiência, decidiu que não poderia simplesmente voltar à sua vida antiga. Carlos pediu uma licença da universidade para se dedicar à pesquisa na floresta. Laura começou a desenvolver projetos de arquitetura sustentável, inspirados no que havia aprendido. Beatriz, agora determinada a seguir carreira em biologia da conservação, começou a planejar seus estudos universitários com um novo propósito. Pedro, o mais jovem, mas talvez o mais profundamente afetado, declarou seu desejo de se tornar um guardião da floresta, como Sofia e seu avô. O velho ônibus na floresta, antes um refúgio solitário, tornou-se o centro de um novo projeto de pesquisa e educação ambiental. Visitantes de todo o país começaram a vir para aprender sobre a importância da preservação e para testemunhar a incrível biodiversidade que quase foi perdida. Enquanto o sol se punha sobre a floresta agora protegida, a família Oliveira e Sofia sentaram-se na clareira das estrelas, refletindo sobre a jornada incrível que haviam compartilhado. "Sabem", disse Sofia, olhando para o céu estrelado, "meu avô sempre dizia que a verdadeira magia da floresta está na forma como ela conecta todas as coisas vivas. Acho que ele ficaria feliz em saber que essa magia também conectou todos nós."
A família assentiu em silêncio, cada um sentindo o peso e a alegria dessa conexão. O que começara como uma simples caminhada na floresta havia se transformado em uma missão de vida. Um novo começo não apenas para eles, mas para toda uma ecosfera de vida que agora tinha um futuro seguro. E assim, sob o manto de estrelas e embalados pelos sons noturnos da floresta, eles sabiam que sua verdadeira aventura estava apenas começando. O legado verde que haviam ajudado a preservar seria sua herança para as gerações futuras, um testemunho do poder da paixão, da ciência e do amor pela natureza.